Diretoria do Goiás busca o empréstimo de meio atacante com passagem pelo futebol japonês e sendo indicação do técnico Zé Ricardo para esse ano de 2024. Quero trazer os detalhes a respeito do Carlinhos Júnior, as suas principais características de jogo, a atualização também sobre um outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro da mesma forma, interessado em contar com seu futebol, até quando vai o seu contrato por lá e essa posição que é sim muito escassa dentro do elenco alviverde, a gente pode esperar reforços nos próximos dias. Quero falar também sobre uma opção para a camisa 9, um jogador experiente no futebol sul-americano, com passagens pelo Independente Del Valle, Cerro Porteño, Cruzeiro, que está livre no mercado, qual era o seu salário e esse pitaco também dentro do nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo também, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, com todas as informações na descrição do nosso vídeo, combinado? Para você começar a apostar, tem R$20 de graça. Esse bônus é na Pix Brasil, nosso parceiro do vídeo de hoje, que oferece para você excelentes cotações, além de uma plataforma muito facilitada, com depósitos via Pix, saques também da mesma forma. Você pode começar a apostar a partir de R$1 sem nenhuma burocracia. Nos jogos, por exemplo, deste final de semana, no sabadão teremos no campeonato alemão Darmstadt e Borussia Dortmund, com a vitória do Borussia fora, pagando 1,56 a cada real apostado, mais e o Wolfsburg com um empate a 3,44, uma vitória do Leipzig diante o Frankfurt a 1,43, além de um triunfo do Bayer Leverkusen fora de casa diante o Augsburg a 1,50. Essas e todas as outras cotações também, os jogos do futebol europeu, o retorno dos campeonatos estaduais, o Goianão, Goiás e Goiânia também você encontra na quinta-feira lá na Pix Brasil. Todos os detalhes na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação de uma procura da diretoria do Goiás, um interesse para contar com o empréstimo de um jogador que está atualmente no futebol japonês e seria uma indicação do técnico Zé Ricardo. Estou falando sobre o brasileiro Carlinhos Júnior, ele que tem 29 anos de idade. Nessa última temporada pelo Shimizu S-Pulse, marcou 16 gols e deu 3 assistências em 41 aparições. Essa informação de procura do Goiás foi confirmada ainda na última semana pelo pessoal do Imprensa Verde. Vou colocar aqui para vocês esta informação, onde o Goiás tenta o empréstimo do jogador. Até poderia ser possível esse empréstimo vindo do futebol japonês, pela influência do técnico Zé Ricardo. Vale lembrar que os dois trabalharam juntos na temporada do comecinho, de 2023 e também na reta final de 2022, onde o Carlinhos Júnior também conseguiu um bom destaque, apesar, sob o comando do Zé Ricardo, apesar do rebaixamento para a segunda divisão do campeonato japonês. Lá no Japão é muito comum isso, mesmo o jogador sendo um bom destaque, se o clube cair para a segunda divisão, eles permanecem, algo difícil a gente ver, por exemplo, aqui no futebol brasileiro. E tem outra questão, alguns clubes que fazem um investimento mesmo na segunda divisão para contar com jogadores mais caros visando o longo prazo, como por exemplo o Eric, que atualmente estava na segunda divisão, acabou conseguindo um acesso. Então não é uma competição, obviamente muito mais fraca do que aqui no futebol brasileiro, mas não é, digamos, um nível técnico tenebroso assim. Ele marcou 15 gols na segunda divisão japonesa e 3 assistências. Na temporada, por exemplo, de primeira divisão, em 2022, somente 25 jogos, mas deu 6 assistências, além de 3 gols marcados. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Carlinhos Júnior nesta última temporada da primeira divisão, em 2022. Pode observar, bastante preenchido pelo lado esquerdo, também pelo lado direito e até mesmo na região central. Um jogador que caracteriza mais como um ponto esquerdo, Eu colocaria o Carlinhos basicamente dentro dessa questão. Jogador com uma boa arrancada, dribles curtos, consegue puxar muito bem o contra-ataque e tem até uma finalização aceitável. É óbvio, pontas não são os melhores finalizadores, não é um centroavante, não é um camisa 10, mas marca os seus golzinhos também. Boas jogadas, principalmente saindo pelo lado esquerdo e buscando aquela enfiada de bola pelo meio de campo, até mesmo arrancada completa e uma finalização em direção ao gol. No futebol japonês, nesta última segunda divisão, ele acabou jogando mais centralizado, um pouco mais perto da grande área do adversário, pode fazer essa função tranquilamente de um segundo atacante, já atuou assim também no futebol suíço, tanto é que nesse ano acabou marcando 16 gols, No futebol
japonês. Uma atualização em relação a isso, pelo que eu pude apurar, também segundo informações do Periquito Cruzado, a gente não tem muitos avanços em relação a essa notícia, tá? Seria sim uma opção, o Zé Ricardo que vem indicando vários jogadores ao Goiás nos últimos dias, já são, por exemplo, 6 atletas com passagem pelo Vasco da Gama, enfim, se está acreditando no Zé Ricardo, pelo menos isso, né? Sobre uma outra equipe do futebol brasileiro, que nas últimas semanas, enfim, acabou negociando com o Carlinhos Júnior, foi o Vitória. Essa informação é confirmada pelo jornalista Nuno Krause, de Salvador, um abraço aí para ele. Segundo ele, aconteceu o seguinte: o jogador estava assim muito próximo de fechar com o Vitória, como o Shimizu não subiu para a primeira divisão, ele seria repassado o interesse do Carlinhos em voltar ao futebol brasileiro, enquanto o clube japonês não voltava, ele ficava aqui no futebol brasileiro, um empréstimo e renovando o seu contrato, já que o seu vínculo se encerra em dezembro de 2024. Então o Shimizu queria renovar o contrato dele por mais um ano, repassar o jogador ao futebol brasileiro e ele voltar, por exemplo, em 2025. Porém, uma mudança no departamento de futebol do clube japonês acabou mudando de ideia. Mesmo se o jogador não renovar o contrato, eles irão correr esse risco, pelo menos até o momento, de continuar com o jogador de novo, né? Mesmo que insatisfeito, por exemplo, queria voltar para o futebol brasileiro, ele deve seguir por lá na segunda divisão do Japão até o final dessa temporada e corre o risco, né, de perder o jogador gratuitamente ou algo nesse sentido, mas pelo menos tendo uma boa peça, olhando, né, pelo lado do clube japonês. Então essas as atualizações, eu não consegui gravar o vídeo assim que saiu essa notícia do Carlinhos Júnior, ainda no começo da semana, mas agora avançando um pouco mais nestas informações. Seria sim um bom jogador, acho que para a Série A, sendo um titular absoluto é um pouco demais, mas para um cenário de Série B, seria sim uma boa peça, jogador bastante versátil, já atuou também em bom nível aqui no futebol brasileiro com a camisa do Paraná Clube, ele que começa no clube paranaense em 2013, 5 gols em 21 jogos, 2014 mais 23 aparições, 2015 4 gols em 21 jogos e o último clube dele aqui no Brasil foi o Botafogo da Paraíba, 30 partidas e 3 gols marcados em 2016. Ele vai, em definitivo, ao Lugano do futebol suíço, onde fica na metade de 2016 até o final do ano de 2020, quando é contratado pelo Shimizu, né, na metade daquela temporada, melhor dizendo, e dá para dizer que foi sim um bom destaque, tá? Lá no Lugano. Ele marcou, por exemplo, 12 gols em 2018, mais 14 em 2019, acabou recebendo uma boa proposta, né, no futebol japonês, onde, tirando essa temporada de segunda divisão, ele foi muito bem também em 2020, né? Marcou 10 gols em 29 aparições. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador. Eu classificaria ele como um ponta, tá? Um jogador pelo lado esquerdo, pelo lado direito, mas também pode fazer, digamos, essa função de um camisa 10, 1,74 m de altura, ele que é destro. Se tiver alguma atualização a respeito do Carlinhos, volto a falar aqui com vocês, mas pelo cenário do Goiás, deve sim buscar um jogador com essas características, de meia esquerda, meia direita, que também pode fazer essa função de um meia central. O Ivan Torres, que em alguns aspectos até pode se assemelhar, já gravei um vídeo falando sobre esse jogador, vou deixar para vocês na tela final, combinado? Para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre uma alternativa para a camisa 9 do Goiás, um jogador experiente no futebol brasileiro e sul-americano que está 100% livre no mercado. Estou falando sobre o Marcelo Moreno, centroavante boliviano, brasileiro, dupla nacionalidade, tem 36 anos de idade, 1,87 m de altura, livre no mercado após encerrar o seu contrato no Independente Del Valle. Foram 4 gols marcados em 26 partidas em 2023. No ano de 2022 ele atuou também em até bom nível no Cerro Porteño. Foram 7 gols na Liga Paraguaia em 38 aparições. O Marcelo Moreno, que no Independente Del Valle, segundo informações do portal UOL, vários jogadores, por exemplo, com um piso salarial de lá de mais ou menos $1.500, ou seja, um clube que paga de fato muito pouco para os seus jogadores. Eu lembro de um argentino de destaque, até mesmo foi especulado no São Paulo, não vou conseguir lembrar o nome dele aqui agora, um meia canhoto, muito bom de bola, que o seu salário lá no Independente Del Valle era mais ou menos 40, 60 mil reais mensais. Então Marcelo Moreno estava recebendo sim, de fato, uma quantia muito inferior ao que ele se acostumou, por exemplo, no futebol chinês. É um jogador que deve ser quase bilionário, né, em reais, né? De fato ele passou ali na China de 2015 até o comecinho do ano de 2020, quando volta para o Cruzeiro. Já teve uma redução salarial, ele ganhava inicialmente 400 mil,
Para 2021 acabou reduzindo mais ou menos em 60% os seus vencimentos, até deixar o Cruzeiro. Em 2021 foram 6 gols em 22 partidas. Não acho que o Marcelo Moreno seria um nome único, por exemplo, com a camisa do Goiás para a Série B. Acho um pouco arriscado, principalmente nesta questão da idade. Nesse ano, enfim, pelo menos ele conseguiu jogar com boa frequência também na seleção boliviana. O que a gente fica sempre na dúvida, o grande ponto, por exemplo, para clubes como o Goiás, que não tem dinheiro para, por exemplo, trazer um jogador já consolidado, com 25 ou 26 anos, ou você traz um jogador mais experiente, que aí sabe mais ou menos o que ele pode te entregar, mas a questão da idade pode dar pepino no futuro, ou uma aposta, um jogador mais ou menos, meia bomba, como por exemplo o Matheus Babi, por exemplo o Matheus Peixoto, sabe? Essa meia idade do futebol, 25, 26, 27, então você não consegue, por exemplo, trazer um gigantesco destaque para um cenário de Série B. Se o Goiás fosse um pouquinho mais ousado e olhasse aí com mais cuidado, com mais carinho, uma visão de mercado mais abrangente, até dava para buscar, por exemplo, um Gustavo Coutinho, que jogou muita bola pelo Atlético no ano passado. Quem mais aí? Opções assim de centroavante para uma Série B. Não é uma função assim muito vasta, sabe? Mas alguns jogadores melhores, você mapeando aí com mais calma no futebol sul-americano, até mesmo na Série A. Pedro Raul, por exemplo, só saiu do Goiás e foi vendido para o Vasco por apenas 10 milhões de reais. Tá? Então não é uma posição assim impossível de você buscar, mas dentro do cenário atual para o Goiás você sempre fica nessa dúvida. Ou traz um cara muito mais experiente e aí você corre o risco também, você sabe que ele pode te entregar, mas tem esse agravante da idade. Ou, por exemplo, a questão de trazer um jogador menos conhecido, como até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Goiás tendo aí apenas o Getúlio, né, para essa função, além do Brenner Culano e o Pedrinho, que pode também jogar como um camisa 9. Pode dar o seu pitaco aqui embaixo também nos comentários, o que pensa a respeito do Marcelo Moreno, centroavante experiente, com passagens pelo Vitória, Cruzeiro, Grêmio, Flamengo e no futebol alemão, ucraniano e inglês, né, está rodando aí no futebol sul-americano nos últimos anos também. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir da mesma forma o link da Pix Brasil. Eu vou deixar todas as informações para vocês no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!